Estamos de volta com mais um vídeo sobre o Escort Hobby e esse então vai ser um vídeo dedicado aos pontos negativos apresentados por este carro da Ford. Comecemos então pela questão dos para-choques. Os para-choques eles são feitos de poliuretano, que é então uma liga de plásticos, e assim, por um lado isso acaba sendo relativamente positivo por baratear o custo para a aquisição de um novo para-choque desse tipo, não é lá tão caro assim, porém um grande problema apresentado por esse material é a fragilidade. Por ser um tipo de material mais maleável, ele acaba infelizmente apresentando este problema aqui, olha. Qualquer encostãozinho você vai notar que podem aparecer trincas, rachaduras, marcas que vão sendo deixadas aqui na superfície. Esse é um problema crônico do Escort. Não é muito difícil você encontrar Escorts Hobby com para-choques principalmente dianteiros, mas também traseiros, esfolados, marcados, trincados. Algumas vezes chegam-se inclusive a soltar pedaços aqui da estrutura desse material. Infelizmente é algo aí que deve ser motivo de atenção para o proprietário. Evitar então manobras que levem a encostões, que levem a situações onde haja então a deterioração do para-choque, porque infelizmente eles acabam apresentando esses problemas. Olha aqui, ó, o embarrigamento dessa parte aqui do para-choque. Olha só como que ele acaba pegando marcas na superfície. É uma questão que infelizmente esse carro acaba apresentando. Outro ponto negativo está aqui nos retrovisores. Como visto no vídeo de apresentação, os retrovisores eles são fixos, ele não é rebatível, e isso acaba sendo um aspecto muito negativo, principalmente para aqueles que estacionam, por exemplo, em garagens de prédio, em lugares mais apertados, ou que querem evitar aí esbarrões no retrovisor do carro e que infelizmente aqui não vão poder rebater esses itens. Eles ficam aí fixos e infelizmente expostos a algum acidente, algum esbarrão, caso você tenha essa necessidade. Outra questão que acaba pesando negativamente no Escort é o acesso ao porta-malas. O carro ele tem uma traseira pequena, não é tão difícil assim acessar o bocal do porta-malas, mas infelizmente por ter esse design com lanternas de elementos horizontais, a tampa do porta-malas ela termina aqui. Percebe que tem uma linha que começa aqui numa lanterna, passa aqui acima da placa e termina lá na outra, que é justamente a linha que limita a tampa do porta-malas. Isso significa que se você quer acessar a parte interna desse compartimento, você vai ter que superar esse painel traseiro aqui com a sua bagagem. Então, se você tiver com alguma coisa mais pesada que você quer colocar aqui dentro, infelizmente você vai ter que fazer esse movimento aqui de puxar a bagagem, o item acima desse painel para colocar aqui dentro. Não é lá um obstáculo tão grande, a gente está falando aqui de mais ou menos uns 2 palmos, mas infelizmente ele não apresenta a facilidade que os carros mais modernos eles vão oferecer, de você ter então o porta-malas com a boca descendo até a altura do para-choques. Mais um ponto então que acaba sendo negativo para o Escort. Outra questão, aproveitando ainda o próprio porta-malas, está localizado aqui. Os suportes das lâmpadas da lanterna do Escort, eles são feitos desse material aqui, plástico, que é muito frágil. Infelizmente, com o tempo, eles acabam se ressecando. E aí você percebe aqui, olha, quebra o suporte onde vai o encaixe
dessa régua de lâmpadas, o que acaba muitas vezes levando vários proprietários a fazer isso aqui, olha. Colocar um lacre, alguma coisa para segurar no lugar, justamente por ser essa peça muito cara. Se não me engano, cada unidade dessas aqui completa custa aí cerca de R$ 80, o que é caro se considerar que é uma peça simples de plástico, né, onde vão ali os conectores das lâmpadas, e que não deveria ser tão caro assim. Infelizmente isso aqui se deteriora muito facilmente. É difícil você encontrar um hobby que tenha essa peça íntegra. E outra coisa, você não tem nenhum tipo de revestimento, nenhum tipo de proteção para essas lâmpadas. Então, mesmo que estiver aqui em bom estado, essa régua ela fica exposta a impactos de qualquer bagagem que você tenha aqui dentro do carro, que vai, por exemplo, numa situação de subida, de freada, de manobra com o carro, fazer com que a bagagem ela venha aqui para cima e possa se impactar diretamente aqui nos suportes das lanternas, o que pode muitas vezes ocasionar um deslocamento, um mau contato e um mau funcionamento então dessas luzes de iluminação e de sinalização aqui da lanterna. Passando aqui ao interior, temos um outro problema, que é a possibilidade de você ter um mau funcionamento do cinto de segurança. Como sabemos, os cintos, eles muitas vezes acabam enfraquecendo a mola que puxa de volta aqui o cinto para o seu devido lugar. Outro problema é caso o seu cinto ele acabe enroscando aqui nessa parte de cima, se dobrando, né, no momento aqui de voltar para o lugar, fazendo com que ele fique retido e não volte totalmente para sua posição original. E isso ocasiona aquele típico problema de alguns carros mais antigos, de o cinto ele não voltar para o final do trilho e acabar ficando solto aqui na frente, de forma que muitas vezes você fecha a porta sem perceber, com uma parte aqui do cinto para fora, ou então ele fica assim, olha, solto, se tornando um obstáculo para que o passageiro ele acesse a parte de trás aqui do veículo, enroscando, por exemplo, a perna no momento de embarque ou desembarque. Mais um ponto negativo aqui do interior do Escort é o seu túnel central, que apesar de ser baixo, é bastante largo, o que acaba forçando o indivíduo que vai se sentar aqui no meio a pisar diretamente no carpete, ficando aqui com as pernas bastante dobradas para cima, o que é muito desconfortável, ou então a ter que competir com os passageiros laterais, um pouco de espaço para alojar os pés. Um outro ponto negativo se encontra aqui na parte da frente, diz respeito à questão da ventilação. O Escort ele foi um dos primeiros carros no Brasil a vir sem o quebra-vento, o que torna o design dele relativamente mais moderno se comparado a outros carros dos anos 80 e 90, mas infelizmente isso se traduz em dificuldades de ventilação interna do carro. O Escort Hobby nunca teve ar-condicionado, ele só tem a possibilidade de vir com ar quente. Nessa posição aqui, tudo que o motorista tem é a ventilação em temperatura ambiente, e a capacidade desse ventilador, mesmo no nível 3, deixa muito a desejar. Ela é bastante fraca para ventilação dos passageiros dentro do carro. Então, se você estiver, por exemplo, em um dia de calor ou em uma viagem, o motorista ele fica obrigado a andar com o vidro aberto, o que se traduz em insegurança em algumas cidades ou em uma situação aí de barulho e maior consumo de combustível caso você esteja na estrada. É praticamente obrigatório, né, que um carro que não tenha ar-condicionado nem como opcional, que viesse então pelo menos com um quebra-vento para poder facilitar
essa ventilação interna, mas infelizmente o Escort não conta com esse item. Mais um ponto de defeito do carro é, apesar de a abundância de porta-objetos ela ser notável, falta um, que é um porta-objetos aí bastante comum na atualidade, já aí no século 21, bastante demandado nos veículos de diversas marcas, que é porta-copos. Infelizmente o Escort ele não oferece nenhum tipo de comodidade para o motorista, para o passageiro que quiser aí acomodar uma garrafa, um copo, que tiver, por exemplo, passando por um drive-thru. Não há a possibilidade de você acomodar nenhum desses itens no painel ou no interior do carro. Como percebemos, não há nenhum tipo de porta-objetos nas portas, na traseira muito menos. O console central também não apresenta nenhum tipo de objeto para poder acomodar esses itens. Aqui, se você colocar uma garrafa, por exemplo, vai ser necessário colocar outro objeto do lado para evitar que a garrafa ela fique rolando aqui dentro, já que é um porta-objetos bastante largo. Se você quiser colocar um copo aqui em cima, por exemplo, não vai ser possível se o carro estiver em movimento, porque percebemos que essa bandeja, apesar de ter essa textura aqui nesse formato de pequenas bolinhas aqui no piso, para evitar justamente que as coisas derrapem aqui dentro, um copo ele é muito raso aqui para acomodar um copo, né? Não vai ser possível você colocar algum copo aqui se o carro estiver em movimento. Ele pode facilmente acabar tombando aqui para cima dos ocupantes. Aqui dentro também porta-objetos bastante fundo, porém infelizmente não é muito regular. Você nota que tem aqui uma protuberância, a base aqui não é lisa nem larga o suficiente para você apoiar nada, e também não possui qualquer tipo de saliência que retenha, por exemplo, uma garrafa aqui nesse canto. Ela vai ficar também sujeita a acabar tombando para lá. Então, infelizmente, é um carro que não oferece qualquer tipo de suporte para esse tipo de situação. Outro ponto que pesa em desfavor do Escort é a ausência de certas luzes piloto aqui essenciais para esse tipo de carro. Digo aqui principalmente duas luzes que, na minha opinião, não poderiam faltar. Uma delas é a luz indicadora da reserva de combustível, que, como vemos aqui, está completamente ausente. Nós temos indicações de iluminação, desembaçador, as luzes aqui principais de bateria, freio, mas não há nenhuma luz que indique, por exemplo, que o carro ele já atingiu a reserva. O motorista ele só vai conseguir observar isso olhando para o ponteiro, que por ser impreciso, por ser analógico, por não ter nenhum tipo de dispositivo que amenize as oscilações aqui desse ponteiro de acordo com o terreno, acabam fazendo com que o motorista ele dependa apenas de uma estimativa quando o ponteiro ele chegue aqui a essa faixa vermelha do indicador. Seria interessante que houvesse então, portanto, uma lâmpada, talvez aqui, por exemplo, para poder indicar que a reserva ela realmente foi atingida. E outra luz que não deveria faltar aqui, e que nos modelos da primeira fase do Escort geralmente vinham alojadas nessa posição aqui, que no Hobby está vazia, é a luz indicadora do afogador acionado. Esse carro, por ser carburado, ele possui então um afogador, logo aqui do lado esquerdo do motorista, e não há nenhum tipo de indicação no painel quando ele é acionado. Infelizmente a Ford acabou retirando esse item que, como disse então, vinha alojado aqui nesse ponto na primeira fase do Escort, e é algo incompreensível, né? Porque é muitas vezes comum que você esqueça o afogador puxado, por exemplo, um dia em que você sai apressado de casa, faz o acionamento desse dispositivo, se esquece e acaba se locomovendo com esse item então acionado, o que é bastante ruim para o consumo e desempenho do veículo.
Outro ponto a se notar aqui negativamente do Escort é a posição do extintor e também da tampa do porta-luvas. Apesar do carro ele ser relativamente agradável do ponto de vista de espaço interno, esses dois itens eles ficaram muito mal localizados. Perceba, por exemplo, que se houver passageiro aqui, vai ser muito difícil você abrir a tampa do porta-luvas, porque ela se abre ocupando praticamente o mesmo espaço das pernas do passageiro. Então isso torna muito difícil o acesso a esse item do carro. E outra coisa também, o extintor. Poderia, por exemplo, ter se localizado ali no canto. Acredito eu que não fizeram isso justamente por conta da presença das caixinhas de som nesse lugar, em vez de nas portas. Mas aí alojaram então o extintor nesse suporte metálico aqui, logo à frente do banco do passageiro, o que é algo bastante negativo, considerando que atrapalha, né? Você tira o espaço do ocupante aqui desse assento, atrapalha, por exemplo, o acesso do carona aqui através da porta, porque ele pode acabar esbarrando na estrutura aqui do extintor. E outra coisa também bastante negativa é justamente o fato de ele poder, por exemplo, uma alça de uma bolsa, de uma mochila, levantar aqui essa lingueta que segura o extintor no lugar, fazendo com que se solte e acabe então causando mais dor de cabeça aqui para o motorista. Chama atenção também para um outro motivo de alerta para proprietários do Escort, que é os pontos de corrosão crônicos desse carro. É importante que o proprietário do Escort ele tenha atenção a essa região aqui da soleira de porta, porque como você pode perceber, as borrachas elas ficam muito agarradas aqui à estrutura da caixa de ar. E isso acaba fazendo com que a água da chuva ou de uma lavagem do carro se acumule aqui nesse espaço entre a borracha e a soleira, podendo então causar a corrosão, o aparecimento de pequenos pontos de ferrugem aqui ao longo dessa estrutura. Algo que também deve ser notado são esses pontos, como por exemplo aqui, olha, o encaixe entre paralama e carroceria, ou então as bordas das janelas traseiras, pontos que merecem muito cuidado aqui também no vidro traseiro. É sempre importante você conferir depois de uma chuva ou de uma lavagem, abrir o porta-malas e dar uma olhada aqui nesse canto da parte interna, porque muitas vezes acaba entrando água. E principalmente é importante se evitar de lavar o motor diretamente com água. Seria muito mais interessante então fazer essa limpeza com um pano úmido, porque se você for reparar bem, o carro ele tem muitos pontos que funcionam praticamente como bandejas de retenção de água. Você nota que, por exemplo, olha, aqui o coxinho do motor, ele tem essa volta aqui, olha, onde pode estar acumulando água. Igualmente, você percebe, olha, diversos pontos, principalmente ali onde fica localizada a caixa de fusíveis, ou mesmo de cá a bateria. Esse suporte e esses espaços onde ficam alojados esses equipamentos não possuem qualquer furo para poder fazer o escoamento de alguma poça de água que se forme. Nota-se aqui que a água que escorre no vão entre capô e paralama, ela acaba caindo aqui nessa estrutura, onde se localiza, por exemplo, as rodas, e pode descer em direção a esse ponto, onde perceba não há nenhum tipo de fuga para água acumulada nesse ponto. Então é algo que deve ser motivo de grande atenção para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. E por fim,
O último ponto negativo a se destacar é que é um motor 1.0, então ele não vai oferecer grande desempenho, principalmente em estradas, e principalmente se você estiver com o carburador desregulado, pode acabar se traduzindo também em alto consumo. Tirando esses aspectos, o Escort Hobby é então um carro que tem muitos pontos positivos, mas, como qualquer outro, tem lá também os seus aspectos negativos.